Pessoal, vamos lá. Então, continuando aqui falando sobre esforços excitantes, no vídeo passado a gente viu o quê? Viu que um determinado corpo prismático, como pode ser essa barra, por exemplo, sujeito a um conjunto de carregamentos, reações, as reações de apoio também são cargas externas, enfim, submetido a um diverso grupo de forças. E esse grupo de forças precisa fazer com que eles precisam estar colocado de tal maneira que a estrutura esteja em equilíbrio, né? Ou seja, que ela não se desloque em X, não se desloque em Z e nem se desloque em Y, nem rotacione para nenhuma direção. E isso tem que acontecer globalmente com todas as forças que atuam Isso tem que acontecer de modo que o corpo inteiro não se mova, mas também tem que acontecer de modo que as suas partes também não se desloquem. E para que as suas partes não sofram deslocamentos relativos, né? Ou seja, que o sólido ele permaneça contínuo, na verdade, né? Que ele não se desprenda uma parte da outra. Surge no interior aqui do sólido diversos esforços entre o contato entre as partículas. E para a gente estudar isso, a gente imagina um corte imaginário. E nesse corte imaginário a gente tem a seção transversal, uma área, né? A área da seção transversal. E no interior surgem N forças, muitas forças atuando em tudo que é direção e sentido, né? E daí, né, essas forças associadas a uma área, dividindo essa força por essa areazinha, diferencial de área, dA, e fazendo esse dA tender a zero, no limite você tem então a tensão normal, σx. E se você pega as componentes de forças verticais, a gente tem as tensões de cisalhamento tal xy. Eu vou focar, né? Claro que você tem forças, a componente horizontal de tensão aqui também, mas eu vou focar agora, né, na força vertical, porque eu estou querendo migrar aqui, particularizar todo esse processo para estruturas no plano, né? E aí a gente idealiza as estruturas no plano. Então vamos lá, temos aqui o eixo X, Y e Z. Então nós vamos estudar estruturas no plano, fazer um corte, e nesse corte aparece aqui os esforços excitantes, V, né, que normalmente é o vetorzão representado como uma seta para baixo no corte. Então você tem essa convenção, se você pega e dá um equilibra com o outro, né? Deixa eu desenhar mais afastado. Você tem o vetor normal, N, e você tem um momento fletor. MZ. Então, esses esforços excitantes, na verdade, são a resultante de forças que é o somatório de todas as tensões atuando ao longo da seção transversal.
Então aqui a gente particularizou o efeito, o esforço normal. É o que? O somatório de todos os sigmas dA. Então você soma todas as tensões aqui, tensões normais que estão saindo ao longo de toda a área, você tem o dA. Se você pega todas essas tensões e multiplica pelo seu bracinho em relação à linha neutra, né? Depois eu vou explicar em resistência dos materiais melhor o que é essa linha neutra, né? Você tem uma tendência de girar a estrutura, né? De fazer isso aqui com a estrutura. Essas tensões resultam desse efeito, dessa flexão, né? E essa flexão produz o que se chama de momento fletor, que faz a estrutura fletir, né, no caso, desse jeito. Enfim, temos aqui todas as forças aqui no plano. E para a gente entender melhor, para a gente conseguir desenvolver esse negócio, nessas forças aqui, o que acontece? Eu vou ter nessa estrutura uma reação de apoio, vou chamar aqui de A e de B, e eu tenho aqui um RVA, vou desenhar aqui, RVA, uma reação horizontal RHA e uma reação aqui RVB. Todas essas forças aqui precisam equilibrar o meu P de X, ou seja, precisa acontecer que o quê? Somatório de Fx seja igual a zero, somatório dos momentos seja igual a zero e somatório de Fy seja igual a zero, para que essa estrutura não se mova. Veja que da barra a gente idealizou a barra aqui, a gente representa a barra, que é um sólido tridimensional, por uma linha, onde essa linha passa pelo centro geométrico da sua seção transversal. Então, para eu saber esse equilíbrio, né, para eu conseguir determinar esses esforços solicitantes, P de X, RVA, RHA, aí V, N, ou seja, esta parte isolada precisa atender essas condições, as condições de equilíbrio da estática, ok? Então, o que acontece? Eu não preciso inicialmente conhecer as tensões exatamente como para eu determinar os esforços instantes, mas acontece que por conta do equilíbrio, mesmo que eu ainda não conheço, na verdade é o contrário, né? Na verdade, por depois, o processo é com a equação da estática e com o carregamento externo, eu determino a cortante, eu determino o esforço normal, e eu determino o momento fletor para qualquer seção transversal que me interessa. E daí, conhecendo esses caras aqui, o momento fletor, a cortante e a normal, é que eu vou conseguir depois vir nessas expressões onde a gente vai mostrar como isso se dá e chegar nas tensões. E por que é importante chegar nas tensões? Porque tensão resistente é o que caracteriza os materiais. Então você já deve ter visto, né, que você caracteriza o concreto de 20 MPa. Quer dizer o quê? O concreto de 20 MPa quer dizer que ele se rompe a uma tensão de 20 MPa. E é do nosso interesse, né, se você tem uma viga de concreto,
e ela está fletindo, eu quero saber que tensões que atuam aqui, né, nesse elemento estrutural, de modo a que eu possa comparar, né, se essas tensões são maiores do que a resistida pelo material que você está empregando na estrutura. Então essa é a graça, é um arcabouço, né, onde você consegue determinar as tensões usando os conceitos de resistência dos materiais, né? E isso passa, o primeiro conceito que a gente tem que entender é o conceito de tensão, e é o que é um esforço solicitante, como determina esse esforço solicitante e as equações de equilíbrio da estática. Então essa é a primeira coisa que precisamos ter em mente. Depois que a gente sabe determinar os esforços solicitante, a gente vai aprendendo a avaliar as tensões e ver se essas tensões são maiores ou menores do que aquela resistida pelo material. Ok, então para isso, né, antes de mais nada, vamos abordando aqui, ó, esse símbolo aqui é um apoio, né, ele é um apoio que diz que ele restringe a estrutura se deslocar verticalmente e horizontalmente, mas ele permite que a estrutura gire, é um vínculo desse jeito, ele permite que a estrutura gire, mas não permite que a estrutura se desloque nem assim e nem assim, né? Já esse vínculo aqui diz o quê? Que a estrutura pode andar para cá, pode girar, mas só não pode andar na vertical. Então esse é o apoio de primeiro gênero e o apoio de segundo gênero. E o que acontece? Para a gente poder determinar os esforços solicitante, a gente precisa conhecer as forças que atuam na estrutura. E normalmente a gente só conhece de início o que é dado é este carregamento aqui, e com este carregamento, usando as equações de equilíbrio da estática, a gente determina as reações de apoio. E note que eu tenho 3 equações aqui, e portanto eu só consigo determinar, nesse caso, nesse primeiro momento, as 3 reações de apoio. Se eu tivesse mais um apoio aqui, eu ia me complicar, porque eu ia ter mais uma reação vertical e só 3 equações de equilíbrio da estática. Eu teria 4 reações e 3 equações de equilíbrio, ou seja, eu teria um sistema de equações com mais incógnitas do que equações, e aí não dá para determinar assim tão simplesmente. É claro que usando a parte da elasticidade, a deformação da barra, a gente encontra meios para determinar, achar os esforços quando a estrutura é hiperestática, quando tem mais vento. Mas aí você obtém outras equações que vêm aí que levam em conta o efeito, a capacidade de se deformar do sólido, né? E ok, uma vez que a gente determinou as reações de apoio, aí a gente vai conhecer esse conjunto de forças que atua aqui, RHA, RVB, P, e com esse conjunto, fazendo novamente se estabelecer as condições de equilíbrio, a gente consegue determinar os esforços solicitantes. Ok? Então, agora revisado, né? Vamos dar continuidade. Deixa eu apagar aqui.
Então vamos lá, quando a gente tem uma estrutura, eu tenho um carregamento qualquer, P de x, eu tenho um comprimento L. Uma das coisas que eu tenho que estabelecer aqui é um negócio chamado FEQ, que é na verdade a força resultante, né? É a força, é o total dessa força. E essa FEQ, vou pegar aqui, deixa eu colocar aqui titular, né? Força equivalente ou força resultante. Então, FEQ é igual. É só eu pegar a areazinha daqui, vou pegar um. Deixa eu fazer assim. L x dx. Aqui eu vou ter um trapéziozinho, por exemplo, né? Então, é a integral de quem? De P de x mais P de x mais dx sobre 2 dx. Então, se eu somar todos esses trapéziozinhos aqui que compõem ao longo da carga e fazer o quê? Dx tender a zero. Então, o que que acontece? Se dx tender a zero, essa outra parte aqui tende dx tender a zero. Então, P de x mais dx tende a P de x. Então, daqui a gente tira o quê? Que FQ é igual a integral de 0 a L de P de x mais P de x dx sobre 2, que é igual a integral de 0 a L de P de x dx. Então, ou seja, a gente precisa da função que descreve essa carga, e aí a força equivalente total, ou seja, a resultante de toda essa carga, é a integral de P de x dx, ok? E essa força equivalente, vou pegar aqui P de x, então eu tenho a força equivalente, esse nosso FEQ. E o nosso FEQ, ele está localizado ainda a uma certa distância x bar, ou seja, existe uma posição que essa força equivalente atua, né? E para a gente saber a posição, vou escrever aqui, posição da força equivalente, ou força resultante, pode chamar de outro nome, a gente pode fazer isso com a somatória de momentos. Na verdade,
o que acontece? Um momento f é Q vezes x barra é igual, se pegar a areazinha de cada uma desses negócios aqui, né? Pegar a areazinha é igual o somatório, ou seja, a integral de 0 a L. Na verdade, se eu pego uma areazinha dessa daqui, ó, um tiquinho dessa força, P de x, vezes o seu bracinho, x, dx, isso tem que ser igual, tem essa igualdade, ou seja, se eu pegar cada porção, e tomar como polo do momento aqui, polo do momento, ou seja, o somatório de momentos de todos esses pedacinhos aqui, vezes o seu respectivo braço, é igual o que? O momento causado pela força total dela vezes o seu bração, que é o x barra. E aí, então, a gente tem aqui o que? Que x barra, que é a posição da minha força equivalente à linha neutra, é igual a quem? A integral de 0 a L de P de x vezes x dx sobre FEQ. Só que FEQ é a integral, né, de 0 a L de P de x dx. Veja o que então, essa expressão aqui é a expressão que vai me dar a posição da minha força equivalente. E essa posição da minha força equivalente x barra, desculpa aqui, ó, não está bem desenhadinho, é que a gente vai estar trabalhando o tempo todo quando a gente tem carregamento distribuído para a obtenção dos esforços solicitantes. Então temos aqui a posição de x barra. Se agora eu posso apagar aqui. Se a gente tiver uma força assim, constante, por exemplo, então vamos pegar, por exemplo, um exemplo numérico. Não vamos pegar um exemplo literal mesmo, com letras. Só que dessa vez vou colocar uma carga constante, que é a carga que tem maior frequência. L. Então, eu vou chamar esse carregamento de Q. Q de x. E Q de x é uma constante, ou seja, o carregamento que atua em x, y, z. Então, Q de x é constante. Vou colocar aqui exemplo. Então, Q de x é constante. Então, o que acontece? Né? X barra vai ser quem? A integral de 0 a L de Q vezes x sobre a integral de 0 a L de Q.
tem um x, então x barra é igual a Q vezes x ao quadrado sobre 2 de 0 a L sobre Q vezes x de 0 a L. Então x barra é igual a QL ao quadrado sobre 2 dividido por Q vezes L. Portanto, x barra é igual a L sobre 2. Então, quando você tem uma carga constante, por exemplo, carregamento uniformemente distribuído, você tem o seu FEQ, né? Que vai ser o quê? O Q vezes L, que é a carga total. Q vezes L é a carga total, né? Que é o nosso FEQ, que eu ponho aqui para baixo, né? O FEQ está aqui, ó. Que eu ponho aqui para baixo na expressão e ele aparece aqui embaixo novamente. Esse aqui é o nosso FEQ. FEQ que é Q vezes L. E aqui, então, a posição de x barra. Então, x barra acontece lá em L sobre 2. Isso para um carregamento uniformemente distribuído. Se a gente tiver um carregamento triangular, por exemplo, assim, e aqui a gente tem L, o F e Q, que é o nosso x barra. Nosso x barra acontece a 2 sobre 3L. Só um exemplo, né? Se a gente aplicar essa expressão aqui para uma função triangular, por exemplo, um carregamento distribuído dessa forma, a gente tem o nosso FEQ a 2/3 de L. Ok? Então aqui estamos construindo aqui os nossos elementos para a gente determinar então as equações de esforço solicitante. Então agora a gente já sabe que esforço solicitante vem da resultante de tensão que acontece no equilíbrio entre as partes conectadas da barra, né? E essa resultante de tensão, ela vem também da necessidade da estrutura estar em equilíbrio, e o equilíbrio ele acontece tanto globalmente, né, a estrutura, como nos seus pontos internos, como para cada porção da estrutura. Isso também tem que atender para que o corpo fique em equilíbrio. E além disso, né, você pode ter um carregamento qualquer ao longo da estrutura, e a gente precisa aprender a dominar, a entender matematicamente esse carregamento. A gente entendeu uma parte, entendeu aqui qual que é a resultante desse carregamento distribuído e aonde essa força resultante atua ao longo da barra, que é o nosso x barra, e que para uma carga uniformemente distribuída é em L sobre 2, e que para uma carga triangular é 2/3 de L.